Sabe aquele anime que você começa sem expectativa nenhuma e que vai te prendendo devagar, quase sem você perceber, até você olhar pro relógio e ver que já passou 1 hora? Esse aqui foi exatamente isso pra mim. E quando terminou, fiquei sentado pensando numa pergunta que o anime coloca sem nunca ter a grosseria de responder por você. Quem é o bárbaro nessa história? Himekishi wa Barbaroi no Yome. Bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai fundo. Serafina de La Vilã, a cera do anime, não é o tipo de personagem que você está acostumado a ver nesse gênero. Ela não é uma princesa esperando ser resgatada, é uma cavaleira, filha da nobreza que rejeitou bailes, pretendentes e casamentos políticos para pegar em armas e liderar expedições de conquista. E o motivo dela não é sede de glória, é que onde ela vive, no oeste do reino de Ildren, a terra é árida, improdutiva e muita gente passa fome. Na cabeça da cera, ser uma cavaleira é um ato de sacrifício, uma forma de conseguir mais território para o seu povo sobreviver. Só que aí, a espada dela é quebrada por um homem de armadura negra, e ela acorda numa cela. Quando Cersei, a serva do guerreiro que a derrotou, aparece com ferramentas na mão, a cera já se preparou para o pior. Ela cresceu ouvindo que os bárbaros sacrificam prisioneiros que são cruéis, que são primitivos. Então, ela respira fundo, fecha os olhos e se prepara. Mas Cersei só quer dar um banho nela, porque ela estava coberta de sangue e poeira de guerra. E isso diz mais sobre esse anime do que qualquer trailer poderia dizer. Logo depois surge o Veor, o guerreiro que a derrotou. Esse homem de armadura negra que ela imaginou ser sua sentença de morte, e ele não faz nada do que ela esperava. Ele confessa que se apaixonou por ela no momento exato em que as espadas se cruzaram, e pede ela em casamento. E logo depois, o anime apresenta uma das cenas mais engraçadas dos primeiros episódios. A cera acorda deitada do lado do Veor e acaba vendo, digamos, a grande espada do Veor em posição de sentido. Sim, você entendeu. O anime não deixa passar, é hilário, é bem colocado e funciona como alívio cômico perfeito. Logo depois de toda a tensão do cativeiro, o anime já está mostrando que sabe exatamente o que é. O anime poderia parar aí e já seria suficiente para uma comédia romântica, mas não para, porque o que vem a seguir é o verdadeiro coração de Himekishi wa Barbaroi no Yome, Serafina descobrindo camada por camada que tudo o que lhe disseram sobre os bárbaros era construído sobre medo e ignorância, e que o mundo deles tem uma riqueza que o dela nunca conheceu. Tem uma cena ali no começo que resume isso perfeitamente. A cera come carne de dragão pela primeira vez. Dragão para ela era coisa de fábula. No oeste de Ildren, nenhum nobre acredita que dragão existe de verdade. E ali ela está sentada, mastigando uma criatura que não existe, enquanto, ao redor dela, as pessoas tratam aquilo como o jantar mais normal do mundo. É o momento em que o anime mostra a mão. O mundo comum da cera não é um mundo comum, é uma bolha. E essa bolha vai se esfarelando a cada episódio. Mas a cera ainda não entende como essas pessoas pensam por dentro. Ela ainda está processando os bárbaros como categoria, não como pessoas. Essa pergunta fica travada nela e vai ficar travada no espectador também, até o anime decidir respondê-la de forma mais inesperada possível. Antes disso, tem a cena da cachoeira, e é comédia pura na hora certa. A cera vai tomar banho com Cersei, e o Veor se distancia um pouco, e do outro lado da água aparece um homem de cabelos brancos, sem barba, de uma beleza absurda. Ela se apaixona na hora, aquele olhar, aquela figura, e aí o homem vira o rosto e ela percebe que é o Veor, o mesmo Veor que ela conhecia barbudo, de armadura, com cara de guerreiro. Sem barba, ele parece outra pessoa completamente. A câmera mental da cera explode. É hilário e funciona porque o anime já construiu a personagem direito. Você entende exatamente a confusão dela. Mas o momento que derruba a última parede vem quando a cera senta com algumas moradoras da vila para tomar chá e descobre que algumas dessas mulheres perderam maridos em guerras contra o reino dela. Ela diz, com uma honestidade que é quase brutal, que elas poderiam tentar se vingar ali mesmo, que provavelmente foi o exército do Ildren que matou os homens delas, ou até ela própria. E as moradoras olham para ela e respondem com a calma que vai além do perdão. Uma mãe explica que os homens dali são guerreiros, que a morte faz parte da vida deles, que o marido viu a filha antes de partir, e que isso era suficiente, sem amargura, sem performance de aceitação, apenas verdade. É nesse momento que a cera, e junto com ela, a gente, para de processar os bárbaros como categoria,
e começa a vê-los como pessoas com uma filosofia de vida inteira, que o Ildren nunca considerou digna de existir. Pouco depois, ela encontra na vila uma antiga cavaleira do Ildren, que havia sido capturada anos atrás. Uma mulher que ela conhecia, uma colega de armas, e essa mulher está lá, vivendo na vila, completamente integrada à vida dos bárbaros. E grávida. A Cera fica parada olhando para ela sem conseguir dizer nada, porque não tem o que dizer. A vida que ela imaginou que seria um pesadelo virou o lar de alguém que ela respeitava. Alguém que fez uma escolha que a Cera ainda não sabe se teria coragem de fazer. E nessa noite, depois de tudo que processou naquele dia, a Cera confessa pro Veor que ele faz o tipo dela. Ele fica todo corado. O romance lento dá o primeiro passo real, e o anime não deixa essa virada ser fácil, porque a Cera não é ingênua, ela continua dividida. Quer o que existe na vila, a abundância, a profundidade cultural, o senso de comunidade, mas não consegue esquecer o povo que deixou para trás. Com fome, em terras que não produzem nada, se ela volta para o Ildren, vira peça política, nobreza capturada que perdeu prestígio, provavelmente forçada a um casamento conveniente pelo irmão, que sempre foi contra ela ser cavaleira, ou pior, confinada. Se fica, precisa reconstruir tudo o que sabia sobre quem ela é. A aliança tribal que o Veor apresenta a ela num banquete depois de um ataque de uma criatura revela a escala do que existe aqui. Os 5 clãs, os anões Quift, os elfos Ikish, as criaturas meio humanas, meio plantas chamadas Kufilwik, as fadas Tefil e o grande chefe, acima de todos, não existem para resolver disputas de território. Existem para lidar com monstros, criaturas sobrenaturais, que nenhum clã conseguiria enfrentar sozinho. Quando a Cera pergunta se os ataques do Ildren não seriam uma emergência para essa aliança, a resposta é não. E essa resposta diz tudo sobre o quanto o Ildren é pequeno demais para caber nesse mapa. Nesse mesmo banquete, os anões presenteiam a Cera com uma espada. Para uma cavaleira que teve a espada quebrada como ato de derrota e humilhação, receber uma nova nas mãos de aliados que ela nunca esperava ter, é o tipo de virada que o anime entrega, sem comentário nenhum. Ele apenas deixa o peso cair. E então chega Alissa Marcius, uma capelã militar do Ildren, da mesma instituição que a Cera serviu, vindo resgatar a cavaleira capturada com soldados e magia. Ela tenta de tudo, ataca o Veor, e no meio do confronto, a magia que ela lança sai do controle e começa a atacar a própria Alissa, tentáculos brotando do chão contra quem os invocou. São os bárbaros que salvam a vida dela. Todos os soldados que vieram com a Alissa morrem. Ela sobrevive porque o povo que ela veio combater a protegeu. O anime não sublinha essa ironia. Ele apenas deixa ela respirar sozinha no silêncio depois. Tem ainda um detalhe que a Alissa e a Cera descobrem juntas. A mãe do Veor era uma cavaleira lendária do Ildren, dada como morta pelos registros do reino, mas estava viva, vivendo do outro lado da fronteira, que a história oficial do Ildren sempre chamou de inimiga. O ritual do episódio 7 fecha esse ciclo de forma visual. O lugar onde aconteceu o confronto com Alissa virou areia branca, terra morta, natureza destruída pela magia do reino civilizado. E são os bárbaros que fazem o ritual de restauração, plantando árvores, ativando forças que a gente mal entende, devolvendo vida ao que foi destruído. A Cera chora, e você não precisa que o anime explique por quê. O episódio 10 tem uma cena de fontes termais, e sim, a Cera acaba mostrando demais pro Veor. Tudo censurado, claro, mas o anime aproveita o momento com aquela leveza cômica que usou desde o começo, lembrando que por mais que o conteúdo vá fundo em choque cultural e filosofia de vida, ele nunca esquece que também é um romance com humor. E o colar de casamento do episódio 8 é o símbolo que fecha o arco emocional de tudo. A mãe do Veor explica que o colar que a Cera usa é um colar de casamento, e aproveita para pregar uma peça nos dois, dizendo que para recolocá-lo, a Cera precisa chegar por trás do Veor sem ele ver e sussurrar no ouvido dele. A operação vira uma missão tática cômica, com Alissa como cúmplice. Funciona, o colar não fica no lugar. A Cera explica o que houve, e o Veor então coloca o colar de volta no pescoço dela, e nesse gesto, transmite tudo que não disse em voz alta durante os 8 episódios. É a declaração que o anime nunca precisou escrever com palavras. Uma última coisa que vale mencionar, porque é um detalhe que poucos animes acertam: o design físico da Cera.
Ela é uma cavaleira, não é uma cavaleira de armadura que desmaia e precisa ser salva. Ela tem um tanquinho real, resultado de anos de treino com espada desde criança, aprendendo com o avô. Isso pode parecer bobagem, mas num gênero onde personagens femininas guerreiras são desenhadas com corpo de idol, sem nenhuma musculatura, ver esse cuidado faz diferença. A história diz que ela treinou a vida inteira e o corpo dela confirma isso. Mekishi, o Abarbaroi no Yomi, não vai te dar um romance explosivo, vai te dar algo mais raro, um anime que usa o romance para fazer uma pergunta que fica ecoando depois que acaba. 8 de 10, e merece cada ponto. Se esse vídeo fez você querer dar uma chance para esse anime aqui, deixa o like aqui, não por mim. Deixa pela cera, que merece o reconhecimento. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem novo conteúdo de anime, mangá e cultura otaku saindo por aqui. E me conta nos comentários, você prefere romance lento que vai construindo devagar ou aquele tipo que explode tudo logo no primeiro episódio? Quero saber qual lado você está. Até o próximo vídeo.